Olá, meus irmãos em Cristo Jesus, pastor professor Jonias, a perseverança do discípulo de Jesus Cristo, lição 13, a última lição desse trimestre, direcionada para o dia 24 de setembro de 2017. Texto áureo: e a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Lucas 8:15. Verdade aplicada: Jesus nos chamou para sermos seus discípulos e nos deu o seu Espírito e a sua palavra para sermos perseverantes. Texto de referência: Hebreus 12, de 1 a 3. Meu querido irmão, nesta lição, desse terceiro trimestre de 2017, destacaremos a relevância da perseverança como um atributo indispensável para alcançarmos o propósito de Deus, sermos conformes à imagem de seu Filho para a glória de Deus. Aprendemos em lições passadas que ser discípulo é se parecer com seu mestre. Ser discípulo de Jesus é ter as características dele. Nós vamos ver nessa lição a perseverança. Depois de nos tornarmos discípulos, a partir do novo nascimento, então nós vamos permanecer. Permanecer traz embutido o sentido de suportar, de aguentar o repuxado, né? Perseverar. Nós temos, a partir da primeira parte, a importância da perseverança. Após estudarmos o processo de formação do discípulo de Jesus Cristo, veremos agora a importância da perseverança. Não é suficiente iniciar, é preciso ir até o fim. Veja Daniel capítulo 12, versículo 13. Permanecer até o fim. Vamos ver nos subpontos. O que significa ser perseverante? Cultivando hábitos saudáveis, é necessário um novo coração. Nessa primeira parte, então, vamos o que significa ser perseverante. São diversos os textos bíblicos que enfatizam a relevância da perseverança na vida daqueles que estão em comunhão com Deus. São vários os sentidos dessa palavra do grego upomenor, dependendo do contexto no qual é utilizado. Permanecer, suportar, aguentar. Em alguns textos encontramos a palavra paciência, no grego upomone, tolerância, constância, resistir. É um verdadeiro desafio para esta geração. Muitos estão sofrendo com a síndrome do pensamento acelerado, ou seja, a síndrome da resposta rápida. As pessoas estão com dificuldade de esperar. Então, perseverar é aguentar, é suportar, conforme a etimologia da palavra, que é oriunda do grego. Então, não dá para nos inserirmos no contexto do mundo moderno de pessoas que não sabem esperar, estão com a síndrome do pensamento acelerado ou síndrome da resposta rápida. Todos querem algo muito rápido, imediato, e não sabem esperar. E perseverar é aguentar, é suportar, é permanecer. No segundo subponto, cultivando hábitos saudáveis. Por que muitos não perseveram? Interpelação que ecoa neste subponto. Alguns, por não terem plena consciência do que significa ser discípulo de Jesus. Outros, por não criarem expectativas que, não se cumprindo, levam à frustração. Há aqueles que descuidam da vida espiritual e, quando vêm as provações e o dia mau, acabam não suportando, pois não cuidaram antes de estarem revestidos da armadura de Deus. Efésios 6:13.
Se cultivarmos hábitos de disciplina espirituais, estaremos contribuindo para a manutenção de nossa saúde espiritual. Se não invertirmos tempo em várias práticas devocionais, estaremos indo por um caminho que nos conduzirá ao fracasso espiritual. E aí está a resposta de por que muitos não perseveram, não têm suporte, não criam hábitos saudáveis para que tenham suporte suficiente para aguentar as intempéries, os dias maus, os problemas. Há uma necessidade de cultivarmos hábitos saudáveis. Leitura da palavra, estudo, oração, jejum, dedicação à causa santa. Sem isso, não vamos permanecer. Não vamos muito longe. Vamos digredir da trajetória, porque não suportaremos os duros embates. Para termos saúde espiritual e suportarmos, precisamos investir em tempo em várias práticas devocionais. O terceiro subponto, é necessário um novo coração. Ao discursar sobre como as pessoas recebem a palavra de Deus, Mateus 13, Jesus Cristo citou vários tipos de terrenos que receberam a semente. Então aqui nós temos os tipos de terreno: pé do caminho, pedregoso, entre espinhos e boa terra. Vingou, cresceu e produziu. Marcos 4:8. O registro de Lucas diz: e a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Lucas 8:15. Notar que o texto sagrado faz menção a um coração honesto e bom, que conserva a palavra de Deus. Somente é possível ter um coração assim, disposto e inclinado para a palavra de Deus, pelo novo nascimento, como estudado em lição anterior. Há muitos que são bons, praticam caridade, são honestos, cumpridores de seus deveres, bons cidadãos e outras qualidades mais. Contudo, não valorizam a palavra de Deus e não se submetem ao senhorio de Jesus Cristo. É necessário um novo coração, um coração novo. Isso ocorre com o ato da regeneração, ou seja, o novo nascimento, nascer de novo. Aqui o terreno apropriado para que haja prosperidade, que é o coração que é bom e honesto, porque aí conserva a palavra e essa semente vai medrar e vai produzir fruto. Na segunda parte, a carreira que nos está proposta. Qual é a carreira? A carreira que nos está proposta, Hebreus 12:1, inicia com um novo nascimento. Somente assim o ser humano possui um coração honesto e bom para receber e guardar a palavra de Deus. Não adianta questionarmos e dizer que tem alguém bonzinho e que tem um coração bom. Não. Todos nós somos nivelados por baixo. Não temos coração bom. Mas, com o advento do novo nascimento, aí nós teremos um coração apropriado para receber a semente, que é o terreno bom. Vamos ver aqui a necessidade de priorizar a pessoa de Jesus, nossa maior motivação, a palavra de Deus como fundamento. Nessa segunda parte, então, vamos ver a necessidade de priorizar. Priorizar é um verbo de primeira conjugação que quer dizer colocar em primeiro plano, dar primazia, dar prioridade, colocar em primeira mão. Em Lucas 9, de 5 a 62, encontramos 3 pessoas diante do Senhor. 2 lhe disseram: Senhor, segue-te. E a outra disse Jesus: segue-me. Estiveram frente a frente com Jesus, foram impulsionadas a seguir. Será que o primeiro prosseguiu após a palavra do Senhor? É a pergunta. Ou será que, ao tomar conhecimento da possibilidade de não contar com as comodidades naturais da vida, desistiu?
É a pergunta. O segundo foi chamado pelo Senhor, contudo respondeu: deixa que primeiro eu vá fazer tal coisa. O terceiro, parecido com o primeiro, se apresenta, mas verbaliza como o segundo: deixa-me despedir primeiro alguém, fazer algo. Sempre nós colocamos alguma coisa primeiro, priorizamos outra coisa e depois nós faremos. Esses não fazem. Aqui o comentarista nos chama a atenção e nos mostra que é necessário, ou que há uma necessidade de priorizar aquilo que deve ser feito. Seguir a Jesus. Então deixamos tudo e vamos seguir a Jesus. Não tem coisa mais importante, não podemos priorizar outra coisa. Temos que priorizar o ato de seguir a Cristo. Nesse ponto 2, no subponto 2 também, a pessoa de Jesus, nossa maior motivação. A motivação é uma mola propulsora que nos repele a atingirmos determinados objetivos. E Jesus é a nossa maior motivação, é o nosso maior objetivo. Interessante notarmos a resposta de Pedro aqui, discípulo de Jesus, quando Jesus interpelou aos que ficaram, se eles também iriam embora, porque Jesus proferiu um discurso muito duro. Senhor, para quem iremos nós? A pergunta de Pedro para Jesus. João 6,68. Senhor, aqui curios em grego, ou seja, aquele que é e tem autoridade e o poder de Deus. Então Jesus tem autoridade, é alguém muito especial que tem o poder. Ele nos dá o refrigério e a palavra de vida eterna. É importante pontuar que a resposta de Pedro nos faz lembrar que a perseverança do discípulo de Jesus Cristo está fundamentada inicialmente na pessoa de Jesus Cristo. Senhor, porque Ele é o Senhor. Não se fundamenta nos feitos, nas bênçãos, nos projetos pessoais concretizados, na capacidade de entender todos os caminhos de Deus, mas na pessoa de Jesus Cristo. A pessoa de Jesus é a nossa maior motivação. Então os discípulos aqui fitam em Jesus. Pedro profere palavras profundas, inspiradas pelo Espírito Santo. Para quem iremos? Será que não tinha um filósofo famoso, alguém bacharel em teologia na época, doutor? Será que não tinha profetas? Tinha, mas a pessoa de Jesus era algo mais precioso, era alguém muito especial e deve ser para nós hoje. No último subponto desse ponto 2, a palavra de Deus como fundamentação, porque Ele é o Senhor, suas palavras são de vida eterna. Jesus Cristo e sua palavra são os fundamentos que encontramos neste texto sagrado para a perseverança dos discípulos de Jesus Cristo. Numa época de tanta ênfase em conquistar, determinar, alcançar metas pessoais, supervalorização de sucesso financeiro, status, crescimento social e outros mais, é oportuno dar especial destaque às razões da nossa perseverança com discípulos de Jesus Cristo, sua pessoa e sua palavra. A palavra de Deus com fundamentação. Não existe algo que possa nos persuadir, nos chamar a atenção, que possa nos eletrizar de forma tal a enveredarmos por uma filosofia ou outra, qualquer, e deixarmos a palavra de Deus. Não há livro mais importante, não há pensamento humano, não há nada nessa vida que possa nos dar fundamentação mais do que a palavra de Deus. A palavra de Deus é o fundamento. A gente pode ver que na própria palavra nós vamos encontrar o refrigério para as nossas almas. A Bíblia é
a espada de dois gumes. A palavra de Deus é a arma que rechaça o inimigo. É a luz que nos dá a claridade para caminharmos em densas trevas. A palavra de Deus é doce ao nosso paladar e serve de alimentação. E permanece para sempre. Então, o que nos dá a fundamentação é a palavra de Deus. Aqui no terceiro ponto, atitudes de perseverança. A perseverança é a marca do discípulo de Jesus Cristo. Muitos abandonam a vida de discípulo, seguindo caminhos mais curtos e fáceis que surgem a todo momento. Constantemente nós vemos pessoas que dizem: agora achei um caminho melhor, uma nova filosofia de vida, e estão deixando de perseverar. Perseverar é aguentar, suportar, permanecer. Nós vamos ver aqui os subpontos. Perseverar na palavra de Deus, perseverar no amor e perseverar na frutificação. Vamos lá? Perseverar na palavra de Deus. Aos muitos dos que declararem que criam nele, Jesus Cristo exortou: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. João 8,31. Ou seja, se submete aos ensinos de Cristo e vive de acordo com a sua palavra, aí tudo bem. O próprio Jesus disse que assim o discípulo conhece a verdade. João 8,32. Então, o interesse, a disposição em ouvir, prestar atenção e conhecer a palavra de Deus são marcantes características do discípulo perseverante. João 8,47. É interessante sabermos se gostamos de ouvir a palavra de Deus. Se gostamos, então nós estamos aptos a perseverar. É a palavra que vai nos fazer constantes, estar sempre querendo seguir ao Senhor. Não é só dizer. Jesus exorta aqui: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meu discípulo. Não adianta dizer: eu sou discípulo, eu sou importante, eu sigo a Jesus, eu sou religioso. Nada disso. Não são as palavras que vão falar alto, mas o que fala alto é se permanecemos em Cristo através da sua palavra. Perseverar no amor. Aqui o amor é a característica marcante do discípulo de Jesus. Inclusive aqui está respondendo uma pergunta: qual é a característica marcante do discípulo de Jesus? É o amor. E aí o texto bíblico nos remete a inferirmos isso. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13,35. Interessante o contexto no qual Jesus proferiu essas palavras. As últimas instruções estão sendo transmitidas aos discípulos. Brevemente o Senhor Jesus encerraria seu ministério na terra. Então ele prepara os seus discípulos para um novo tempo. Judas Iscariote já havia se retirado do meio deles. Logo, eles não mais teriam a presença física de Jesus. O preparo começa com o mandamento: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. João 13,34. Então está aqui a característica marcante: amor. Tem amor? Então é discípulo de Jesus. Vai permanecer. Não tem amor? Não vai permanecer. Será efêmero. Não terá a perseverança. E o último ponto: persevera na frutificação. O Senhor Jesus, ainda preparando seus discípulos antes de seu regresso ao céu, procurando informar-lhes acerca da grande obra que estariam levando adiante, disse-lhes: nisto é glorificado o Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Frutificar é uma razão de sermos discípulos de Cristo. Produzir fruto. Aí João 15,8. Ainda há uma grande necessidade de que os discípulos do Senhor tenham uma vida espiritualmente frutífera para o cumprimento da missão deixada por Jesus e para a glória de Deus. Principalmente nesta nossa geração, quando muitos
vivem uma fé meramente nominal, como se estivessem acostumados com uma vida religiosa de cumprimentos de normas e rotinas. Importante destacar que na parábola do semeador, registrada por Lucas, a semente que caiu entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas ao seguirem adiante são sufocados com as muitas ansiedades e cuidados da vida e assim não dão fruto com perfeição. Lucas 8 e 14. Ou seja, não conseguem amadurecer, não permanecem. Que tipo de fruto está sendo produzido em nós? A pergunta é: o que estamos fazendo? Estamos frutificando? Somos perseverantes na frutificação? Estamos produzindo frutos? Olha, aqui é algo muito sério. O comentarista cabaliza essa lição, nos remetendo à compreensão de que é necessário perseverarmos na frutificação, porque o Pai será glorificado. E o Pai será glorificado quando damos muitos frutos. E assim sereis meus discípulos. Se não produzir frutos, não será discípulo de Jesus. Que coisa gloriosa. Essa lição abordou sobre o ato de perseverar para sermos discípulos de Jesus. Nós não apresentamos o estereótipo para mostrarmos religiosidade, mas o nosso interior reflete que somos discípulos de Jesus porque temos as suas peculiaridades, as suas características. Somos semelhantes a Ele, parecido, está aqui, fechando essa lição. Somos chamados para a vida de discípulo por Jesus. Temos a sua presença, o poder do Espírito Santo e a palavra de Deus como nossa lâmpada. É possível vivê-la, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então dará a cada um segundo as suas obras. Está aqui. Se permanecermos frutificando, seremos galardoados. Existem 5 tipos de coroas especiais para aqueles que fazem a obra do Senhor. E Mateus 16, 27, nós vamos ver o Senhor dando a cada um segundo as suas obras. Eu quero deixar aqui o questionário. Você pode ver as respostas para as perguntas deste questionário que permeia o conteúdo desta lição. Que Deus nos abençoe.